O salão inteiro explodiu em gargalhadas. As luzes piscavam em tons dourados, refletindo nas taças de champanhe e nas pétalas de rosa espalhadas pelo chão. E ali, bem no meio de tudo, eu, Helena, com o rosto completamente coberto de chantilly, o vestido branco encharcado e o coração pulsando entre o nojo e a fúria. A plateia ria, riam do vestido destruído, riam da noiva que escorregou, da mulher que caiu, mas ninguém sabia que eu tinha previsto cada segundo daquele espetáculo grotesco. Lucas, o homem que eu pensei amar, se dobrava de tanto rir. É só uma brincadeira, amor, olha o drama, ele dizia, enquanto os amigos filmavam e gritavam, viralizou. O bolo que eu havia mandado fazer com flores de açúcar delicadas agora era uma mancha branca no chão e em mim. Mas o gosto não era de açúcar, era de vingança chegando. Porque o que eles não sabiam, o que ninguém ali imaginava, era que aquela noite estava sendo gravada de todos os ângulos, e o verdadeiro espetáculo ainda nem tinha começado. E quando o meu plano fosse revelado, ninguém mais ia rir. Eu nunca gostei de festas. Talvez por isso, ironicamente, eu tenha aceitado casar com o homem mais exibido que já conheci. Lucas era desses que entram em qualquer lugar e automaticamente se tornam o centro. Engraçado, falante, dono de um sorriso de comercial de perfume caro. E eu, jornalista, discreta, acostumada a observar o mundo pelos bastidores, achei que ele traria luz à minha vida. Trouxe. Mas foi uma luz de holofote, fria, impiedosa e falsa. Nos conhecemos numa coletiva de imprensa há 2 anos. Ele, empresário recém-promovido, e eu, cobrindo o evento. Entre perguntas e respostas, ele me fez rir. E eu, cansada de solidão, deixei ele entrar. Durante meses, Lucas parecia o homem perfeito. Mensagens de bom dia, surpresas no trabalho, declarações públicas. Mas aos poucos fui percebendo que cada gesto dele era um ensaio. Tudo era performance, tudo era sobre imagem. Quando ele propôs casamento, a notícia saiu até em colunas sociais. Casal do ano, diziam. Mas por trás da fachada, o relacionamento era um campo minado. Lucas se irritava com meu trabalho, com minhas pautas, com minha independência. Dizia que eu não sabia ser leve. O casamento, que deveria ser um sonho, virou uma competição. Ele escolheu a banda, o local, até o bolo. Confia em mim, vai ser épico, repetia. E foi mesmo, só que não do jeito que ele esperava, porque 3 semanas antes da cerimônia eu descobri algo que mudou tudo. Uma conversa dele com o melhor amigo, falando sobre como a noiva ficaria linda coberta de chantilly. Eu li, reli e ri sozinha. Foi nesse instante que deixei de ser a noiva e virei a autora do espetáculo. Antes de continuar essa história, comenta aqui de qual cidade e país você está me ouvindo agora. Adoro ver até onde nossas histórias chegam. E se você gosta de histórias cheias de emoção e reviravolta, se inscreve no canal para não perder as próximas. A cada reunião de preparativos, eu sentia o teatro crescendo. Lucas fazia questão de opinar em tudo. O convite, o tipo de flor, até a cor da fita das lembrancinhas. Casamento é show, amor. Tem que entreter. E eu, observando aquela confiança arrogante, só anotava mentalmente cada passo. No ensaio do casamento, ele fez uma brincadeira. Me sujou de champanhe e gritou para os convidados rirem. Imagina se fosse bolo, ele disse. Todos riram, menos eu. Naquela noite, no espelho do banheiro, encarei o reflexo de uma mulher que não chorava mais, planejava, e decidi que se ele queria espetáculo, eu lhe daria o mais memorável de todos. Comecei discretamente. Conversei com o fotógrafo que era meu amigo de faculdade. Comprei um microtransmissor de áudio e preparei o terreno para o que seria a noite mais doce e amarga da vida de Lucas. Foi numa terça-feira. Lucas chegou tarde, o cheiro de perfume feminino no ar. Eu perguntei onde ele estava, e ele respondeu com um sorriso preguiçoso. Negócios. Você não entende esse ritmo. Negócios. Sempre negócios. Mas o batom cor de vinho na gola dizia outra coisa. E diferente das outras vezes, eu não confrontei. Apenas fotografei. Guardei. Tudo seria útil.
Às vezes a melhor vingança é o silêncio, e o meu silêncio começou ali. Enquanto ele dormia, revisei mensagens antigas, encontrei fotos suspeitas, capturas de tela, piadas trocadas com amigos. Ele zombava de mim. Chamava-me de a jornalista certinha. Dizia: depois que casar, ela amolece. Ah, Lucas, se ele soubesse o quanto eu estava gelando e não amolecendo. Faltavam 10 dias para o casamento, quando eu convidei a peça final do meu plano. Camila, uma repórter de TV local e minha melhor amiga. Expliquei tudo. Mostrei as provas, os prints, o áudio da piada do bolo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: você vai acabar com ele? Eu respirei fundo. Não, ele vai se acabar sozinho. Eu só vou mostrar. Camila riu. E como você vai fazer isso? Eu sorri. Do mesmo jeito que ele planejava me humilhar, em público. Ela balançou a cabeça meio chocada, meio admirada. Você é perigosa quando fica calma. Não sou perigosa, Camila, sou justa. Naquela noite, comprei um novo pendrive, gravei um vídeo curto e deixei salvo com o nome: Se um dia eu sorrir coberta de chantilly, aperte play. Os dias que antecederam o casamento pareciam uma cidade à beira de uma tempestade. Céu bonito, vento cálido, mas uma eletricidade estranha arrepiando a pele sem que ninguém soubesse explicar. Em casa, Lucas caminhava como quem pavimenta uma avenida para sua própria passagem. Falava alto ao telefone, ria das próprias piadas, ensaiava ao espelho o nó da gravata como se fosse um número de palco. Em cada gesto, um ensaio. Em cada palavra, uma plateia imaginária. A casa cheirava a flores frescas e papel novo dos convites. Eu percorria os cômodos como uma figurante invisível, observando, recolhendo, arquivando. Em cima do aparador, encontrei a planilha do cerimonial riscada a caneta por ele. Entrada dos padrinhos, 18h20. Troca da música, 19h05. Ponto do bolo, 21h30. Surpresa, 21h33. Ali, surpresa, estava sublinhado 2 vezes, quase como um recado para si mesmo. Toquei a palavra com a ponta dos dedos e senti o frio. De uma gaveta, puxei as fitas de seda para os guardanapos. De outra, os cartões de agradecimento com nossos nomes em relevo, Helena e Lucas, e percebi como letras podem ser pesadas quando não cabem mais em 2. No grupo de mensagens dos padrinhos, Vitor mandou um áudio que aparecia como apagado. Pena para os desatentos que não sabem do backup automático. Ouvi de fone no meu quarto, com a janela parcialmente aberta para deixar o vento entrar, como se o ar pudesse diluir a bile daquelas palavras. Vai ser épico, mano. Ninguém vai esquecer. Imagina a cara dela. Depois você levanta, beija, vira meme. Isso dá matéria até no blog da cidade. Riram. Alguém disse algo sobre apostar uma garrafa de uísque caro na reação. Outro sugeriu enfiar a cabeça até o 2º andar do bolo. Desliguei o telefone. Por alguns segundos, deixei a raiva subir como maré, depois a fiz recuar. Lembrei do conselho da minha avó. Filha, não devolva dor com dor. Devolva dor com verdade. E respirei mais fundo. A verdade, às vezes, é um animal selvagem que se deixa domesticar apenas quando a gente fala baixo. No salão onde aconteceria a cerimônia, visitei fornecedores com o sorriso de noiva disciplinada. Falei com o DJ, um homem magro de barba comportada, olhos de quem já viu muita pista virar tribunal. Ele coçou o queixo quando ouviu meu plano. Você tem certeza? Aqui, Helena, quando a gente aperta play, não dá para desapertar. Assenti. Eu sei. É por isso mesmo. Entreguei o pendrive com meu nome, lacrado em um envelope transparente com selos adesivos, como se fosse evidência de um crime. Em certa medida era. Quando eu tocar 3 vezes a taça, você solta. Passei na cozinha e encontrei seu Nivaldo, o chefe, com seu avental impecavelmente branco, braço tatuado com uma âncora que já viu mares duros. O bolo tá firme como prédio, minha filha. Pode dançar do lado que ele não desaba. Sorri, pensando no contrário. Ótimo, seu Nivaldo. Obrigada. Ele me olhou de esguelha, como quem pressente naufrágio. Noiva serena demais sempre me preocupa. Dei de ombros.
Talvez eu só tenha treinado a respiração. À noite, Lucas chegou com uma euforia que não fazia justiça à hora. Beijou-me na testa, me ergueu da cadeira e girou o corpo, como quem anuncia o trailer do próprio filme. Tá chegando, amor. Vai ser lindo. Confia em mim. Olhei de volta. Eu confio em mim. Ele riu sem captar a afiada borda daquela frase. Pôs música alta, abriu 2 taças e derramou champanhe com a generosidade de quem derrama promessas. Amanhã a gente vira uma lenda. Concordei, mas mudei o objeto direto no silêncio. Ele viraria uma lenda, e não pelo motivo que imaginava. Dormimos de conchinha como clichê, mas meu corpo por dentro era uma torre de vigilância. Recordei o mapa do salão, os pontos das câmeras, a posição do telão, as passagens laterais por onde eu poderia me recolher se precisasse, o microfone perto da banda e a distância exata entre a mesa do bolo e a mesa dos pais. Uma guerra é vencida nos milímetros. E o meu campo de batalha tinha 2 armas, sangue frio e prova. No dia seguinte, tomei café com minha mãe. Ela falava devagar, como quem quer prolongar a última manhã antes de me entregar a outro sobrenome. Você está feliz? Perguntou, segurando minha mão com dedos quentes de mulher que já segurou tudo na vida. Menti um pouquinho, como se emprestasse felicidade para pagar depois. Tô, mãe. Tô, sim. Ela me olhou fundo, desconfiada, mas respeitou o teatro. Mães são plateias generosas. No grupo da família, os primos mandavam fotos, tios confirmavam horários, tias pediam a cor da gravata. No grupo dos fornecedores, minha amiga Camila, infiltrada como convidada, enviou apenas um emoji de foguinho. Respondi com um coração amarelo. Combinei o de sempre. 3 toques na taça. Entendido, respondeu o DJ. O fotógrafo reforçou. Troco o cartão quando você levantar a mão esquerda. O garçom Kaique mandou um tamo junto, seguido de um gif de um pinguim escorregando. Ri sozinha pela última vez antes de vestir o peso do dia. À tarde, fui até a praia perto do salão. O vento trazia aquele sal que fica na boca mesmo quando a gente não mergulha. Olhei o horizonte e pensei como a linha que separa céu e água é só uma convenção da nossa miopia. As coisas se misturam. Tudo o que parece firme é feito de partículas em movimento. É hoje, falei baixinho, para mim e para o mar. O mar velho fofoqueiro não respondeu. Apenas continuou o seu trabalho de ir e vir paciente, até desfazer areia em história. Voltei para casa, tomei banho demorado, passei o creme com o mesmo cuidado de quem unge gladiadores. Vesti o robe branco, sentei diante do espelho. A maquiadora chegou e espalhou pincéis como bisturis coloridos. Quer um delineado clássico, Helena? Assenti. Clássico. Ela não sabia que hoje o clássico ia entrar em guerra com o contemporâneo. Na prateleira vi o convite de novo. Papel firme, letras douradas. A beleza das coisas é que passam, dizia a frase escolhida por ele. Sorri da ironia. Algumas coisas passam, outras ficam marcadas na retina de uma cidade inteira. Naquela noite antes do sim, eu ouvi sussurros que não vinham da boca de ninguém, mas da soma de todos. Os dos amigos dele, dos garçons, dos padrinhos que apostavam copos e dignidades, do confeiteiro que temeu, da minha amiga que confiou, do DJ que hesitou, da minha avó que aconselhou, da minha mãe que entrelinhou. Sussurros que diziam, vai. E eu fui. Porque a coragem, aprendi, não é falta de medo. É a decisão de colocar o medo para segurar a câmera enquanto você entra em cena. A manhã do casamento abriu a janela com dedos de luz, como se alguém tivesse puxado lentamente uma cortina no céu. O canto de um bem-te-vi insistia na repetição, e eu pensei como alguns pássaros são especialistas em refrões. Vesti o robe de seda, caminhei descalça pelo piso frio, senti os pés acordarem para o peso que viriam a carregar. Na cozinha, o cheiro de café recém-passado se misturava ao som da chaleira e aos passos discretos da minha mãe. Dormiu bem? Ela perguntou. Eu balancei a cabeça mentindo com a naturalidade de quem se acostumou ao palco. O celular vibrava de minuto em minuto.
Mensagens de primos, amigas, do motorista, da cerimonialista. Entre todas, uma me prendeu por um segundo a mais. Camila. Tô dentro. Já verifiquei as saídas laterais, a mesa do telão e o retorno de áudio. Se der ruim, eu te tiro. Ri do exagero terno de amiga que pensa que vai conseguir me tirar de mim mesma. Respondi. Obrigada. Só fica perto. Ela mandou um coração e um te amo, trouxa. Eu devolvi-o também. A equipe de beleza chegou, uma pequena tropa de elite em roupas pretas, penteando, maquiando, lustrando. A cabeleireira perguntou se eu queria um coque baixo ou alto. Baixo, preso, mas com movimento, respondi. E quase ri da metáfora sem querer da minha própria vida naquele momento. Presa, mas ainda capaz de se mover. A maquiadora quis saber do batom. Nada muito vermelho. Eu quero que a fala seja a cor. Ela riu sem entender. Pintou meus olhos com uma precisão de cartógrafa, como se buscasse desenhar uma rota de fuga em cada pálpebra. Minha mãe apareceu com o vestido no cabide, branco com rendas finas, leve, delicado. Atrás dela, a minha avó, Dona Nena, caminhando devagar, um broche de camafeu prendendo o lenço. Vem cá te abençoar, disse. Pôs as mãos sobre minha cabeça, com dedos que têm cheiro de sabonete de lavanda e pão feito em casa. Que São Benedito te dê juízo e coragem. Eu sorri. Juízo eu fico te devendo, vó, mas a coragem tá paga. Ela riu baixinho, o riso de quem já atravessou uns 3 casamentos do mundo e ainda assim acredita em gente. Vestir o vestido foi como entrar numa memória. O tecido desceu pelos ombros e aderiu ao corpo como se me conhecesse há anos. A cerimonialista entrou apressada para ajustar a barra, avisou dos horários, falou, o carro já está a caminho. Eu a ouvi de longe, como quem escuta alguém narrando a vida de outra pessoa. Enquanto isso, Lucas me mandava um áudio curto. Te amo. Hoje o mundo vai ver. Apertei play, deixei o te amo escorrer pela sala e pelo vestido, e não responder. Deixei o mundo vai ver guardado, porque sim, o mundo veria, e eu escolheria a cena. No carro, sentei ao lado do meu pai. Ele ajeitou a gravata com mãos trêmulas e disse a frase mais honesta que ouvi naquele dia. Eu não sei o que dizer. Apertei o braço dele. Fica comigo. É o suficiente. Passamos por ruas que, por algum motivo, pareceram mais estreitas. A cidade, curiosa, espichava o pescoço na janela dos prédios, como se quisesse assistir antes de pagar ingresso. Chegamos ao salão à beira-mar. O vento brincava com os tecidos brancos, os arranjos de flores abanavam cabeças como senhoras em missa. O mar fazia seu ruído de sempre, aquele que tanto consola quanto zomba. Os convidados chegavam com sorrisos fotográficos, vestidos em cores que iam do champanhe ao céu noturno. Abraços, flashes, comentários sussurrados. Ela tá linda. Ele é um partido e tanto. Esse buffet é o melhor da cidade. Fui levada à sala reservada, onde as noivas guardam os restos de si antes de serem apresentadas ao público. Ali, fiquei alguns minutos sozinha. Olhei no espelho e vi uma mulher arrumada para uma guerra que ninguém mais sabia que existia. Abri a bolsinha mínima. Dentro, um lenço, um batom e uma cópia impressa de um áudio transcrito. Li 2 linhas. Guardei de volta. Não é para mostrar, é para lembrar. Sussurrei para mim mesma. A cerimonialista entrou apressada e doce. Podemos? Assenti. Com a marcha nupcial suavizada por violinos, caminhei até a entrada do corredor. Meu pai ofereceu o braço, e eu segurei como quem firma contrato com o único homem que nunca me pediu nada em troca. Os convidados se levantaram, o murmúrio se fez silêncio, e eu vi Lucas no altar. Terno azul marinho, cabelo milimetricamente penteado, o sorriso pronto. Ele respirava como um atleta aquecendo para a prova. Segurei o olhar dele sem baixar os meus. Ele ergueu o queixo como quem afirma, eu domino isso aqui. A cerimônia começou. O celebrante, um homem de voz macia e barba bem cuidada, falou sobre amor como quem descreve uma receita de bolo que sempre dá certo. É preciso paciência, carinho e um pouco de fé. Olhei para Lucas, que parecia emocionado. As pessoas suspiravam quando ele apertava minha mão. Fotos pipocavam em clarões discretos.
Em determinado momento, uma criança riu fora de hora e todos riram junto, a vida pedindo licença para entrar num teatro tão arrumado. Veio o momento dos votos. Lucas falou primeiro. De improviso, claro. Helena, você é luz na minha vida. Eu era tumulto. Você chegou e organizou a bagunça. Eu prometo te proteger, te fazer rir todos os dias. Abri um sorriso que poderia ser confundido com comoção. No fundo, eu contei quantas vezes ele disse eu e quantas nós. No final, ele ergueu meu rosto com a mão e beijou minha testa. Aplausos. Um senhor soluçou. Alguém disse, que homem. Minha vez. Segurei o papel que não estava escrito. Lucas, eu prometo ser sincera, mesmo quando a verdade doer. Prometo não mentir, nem para nós, nem para mim. Minha mãe, na primeira fileira, inclinou a cabeça de leve, como quem entende que as palavras às vezes vêm com duplo sentido embutido. Lucas apertou meu dedo mínimo com o dele, um gesto supostamente cúmplice. Eu apertei de volta apenas para confirmar que ainda sentia a pontinha da minha raiva. As alianças brilharam, as fotos marcaram os segundos e o beijo selou o que a cidade chamaria, até a noite cair, de casamento dos sonhos. O celebrante nos apresentou como senhor e senhora, e a música encheu o espaço com violões e sopros, como se a banda tivesse ensaiado para emocionar o ar. Do lado de fora, o mar continuava, tão teimoso. Segui para a festa com o corpo leve e a cabeça como uma sala de controles. Botões, alavancas, cronômetros. Cumprimentei tios, tias, colegas, recebi abraços, conselhos, bênçãos. Escutei piadas, histórias repetidas, a vida tentando se impor à dramaturgia. Entre essas camadas todas, eu mantive o foco, o pendrive, o telão, o sinal. Tudo estava pronto. O dia do casamento, enfim, era a manhã anterior à noite que mudaria tudo. E eu estava calma. Não porque não doía, mas porque eu já sabia que a dor hoje tinha dona. E não era eu. As taças tilintavam com a facilidade de pássaros batendo asas. As pessoas se acomodavam nas mesas com toalhas peroladas e arranjos de orquídeas brancas. A banda, num repertório que misturava clássicos em versões acústicas, fazia de cada canção um corredor até a memória de alguém. Lucas, no eixo do salão, circulava como planeta confiante. Sorria, tocava ombros, cumprimentava com 2 beijos, fazia pequenas piadas que soavam como sou o cara e ao mesmo tempo sou simples. O tipo de carisma que funciona tão bem em ambientes onde ninguém quer pensar demais. Ele se voltou para mim com um copo de uísque na mão e disse num sussurro público, daqueles que querem ser ouvidos, você foi perfeita nos votos. Respondi, fazer o simples com sinceridade, né? Ele apertou meu queixo com os dedos, carinho performático. Eu contemplei o salão e percebi como tudo estava impecável. As luzes no tom exato de dourado, a temperatura regulada como gentileza, o perfume de baunilha vindo da mesa de doces. Um cenário de conto. Quando o celebrante nos parabenizou mais uma vez ao microfone, escutei risinhos na mesa do fundo. Vitor, copo sempre cheio, olhou para Lucas com a insolência dos íntimos e fez com as mãos um gesto de mergulha. Lucas segurou o riso e piscou como quem responde calma. Observei o teatro com a frieza de quem analisa um réu. Tiques, palavras, cumplicidades. Minha verdade morava ali exposta, esperando luz. A primeira dança começou. Lucas segurou minha cintura com firmeza e tentou guiar meus passos. Ele gostava de liderar. Encostou a boca no meu ouvido. Daqui a pouco a gente anima isso aqui. Mordi um sorriso. Você sempre quer animar todo mundo, né? Claro, a vida é curta demais para ser séria e longa demais para ser burra, pensei sem dizer. A música terminou com uma pequena volta. Aplausos, beijos no ar. E fotos que congelaram um momento que não seria gentil com a eternidade. A mestre de cerimônias anunciou o jantar. Sentamos. Meus pais à esquerda, os pais dele à direita. Padrinhos distribuídos com a matemática do equilíbrio social que cerimonialistas dominam com maestria. Conversas civis, cumprimentos, memórias de infância contadas com verniz. E aquele olhar dele que precisava ser aplaudido de 5 em 5 minutos.
Na sobremesa, um parente levantou para um brinde, citou virtudes, contou uma anedota, chorou um pouquinho. Lucas enxugou uma lágrima falsa no canto do olho, performando humanidade para a plateia certa. O salão vibrou como se concordasse com um veredito. Foi então que o celebrante informal, um tio engraçado, pediu que repetíssemos para a foto uma versão curta dos votos. Lucas adorou. Pegou o microfone com a desenvoltura de quem nasce com ele na mão. Pessoal, vou economizar as palavras, prometo amor, respeito e risos. Muitos risos, porque sem risos a vida é só planilha. E ninguém merece viver de planilha, né? Risos. E prometo, Helena, que vou te proteger até de mim mesmo. Mais risos. A frase, que talvez parecesse bonita para ouvidos exaustos, veio até mim como confissão. Quando me passou o microfone, segurei o objeto como quem segura uma faca que corta para os dois lados. Eu também prometo, Lucas. Prometo ser sincera, mesmo quando a verdade doer. Houve um silêncio curto, desses que parecem tropeço. Completei com um sorriso doce. E prometo que onde houver riso, haverá pelo menos algum motivo para rir. Algumas pessoas não entenderam. Quem entendeu fingiu que não entendeu. Devolvi o microfone e bebi água. O gelo bateu no vidro como pequenas pedras contra janelas em noite de chuva. Respirei. O plano não era humilhá-lo nos votos. Seria fácil demais. Mas registrar que desde cedo a verdade estava avisando que viria. Circulamos mais um pouco. Minha amiga Camila se aproximou com discrição. Tudo certo? Tudo. Canal 1. Ok. Pendrive. Ok. Você. Respira. Ela sorriu com a pena que melhores amigas guardam para as batalhas que não podem lutar pela gente. Tô com você. Eu sei. Na mesa dos padrinhos, Vitor fez novo gesto. Lucas olhou o relógio. O mesmo relógio que ele nunca usava, mas hoje adornava o pulso como troféu. Faltava meia hora para o corte do bolo. Senti uma agulha passar na pele, não de medo, mas de antecipação. Ao longe, seu Nivaldo, o chefe, gesticulava com 2 garçons. Apontava o ângulo exato de deslocamento da mesa do bolo para a foto. Profissionais do cotidiano que seguram casamentos nas costas sem saber das guerras submersas. Eu me afastei um pouco. Fugi para a varanda que dava para o mar. O vento bagunçou meu véu com carinho. A noite estava de um azul limpo, e a lua parecia um facho tímido. Encostei as mãos no parapeito, fechei os olhos um segundo e rezei um mantra sem santos. Firme. Clara. Justa. Não era para mim um espetáculo de carnificina. Eu me prometi isso. Era um ato de restituição de realidade. A minha. A que riram. Voltei para o salão. A banda atacou um sucesso conhecido. Pessoas cantaram, alguém subiu numa cadeira. A filmagem de celulares criou uma constelação tremeluzente. Lucas, no centro, bebia da atenção como quem mata a sede antiga. Quando ele voltou até mim, disse: "Daqui a pouco é a hora do bolo. Prepara esse sorriso." Respondi: "Estou preparada." Tá, estava mesmo, mas não para sorrir. A cena começou a se contrair, como o coração antes de empurrar sangue. Eu podia ouvir o relógio sem olhar o pulso. Os votos, já ditos, agora soavam dentro de mim como pergunta. Quantas vezes a vida pede assinatura, onde você prefere desenhar? A resposta chegaria em chantilly. Depois do jantar, a pista abriu como uma boca, pedindo histórias para mastigar. A banda mudou o tom. O baixista alongou as notas. O baterista fez uma virada de quem anuncia que agora a elegância vai descalçar os sapatos. Convidados ocuparam o centro com passos tímidos às vezes, destemidos outras. Vi minha mãe rodar com meu pai, do jeito mais bonito que 2 pessoas que pagaram contas juntos durante 30 anos podem rodar. Vi a tia Bia ensaiar um samba em vestido que não ajudava. Vi um colega de redação me dar um abraço com a fraternidade dos que já passaram madrugada, provisório e café frio juntos. Lucas era rei de bateria sem bateria. Dançava, gritava nomes, puxava gente pela mão, fazia selfies e vídeos como um cerimonialista narcísico. Em cada clique, ele confirmava a tese de sua vida. Se está gravado,
Aconteceu. Mal sabia que essa crençazinha seria a corda mais firme para sua queda pública. Eu assistia com o fascínio com que a gente observa um artista de rua que engole fogo. A plateia adora esquecer que alguém sempre se queima no final. Os amigos dele o orbitavam, sobretudo Vitor. Cheguei a pensar que Vitor era daqueles homens que, se não existissem os amigos, teriam que ser inventados pelos inimigos. Ele resolvia o trabalho de ambos. Bebia, gargalhava, soprava frases nos ouvidos, puxava a gente para o centro, incentivava Lucas a ser o show. Senti nojo e pena ao mesmo tempo. Esse par improvável de sentimentos gêmeos. A fotógrafa, minha colega antiga de faculdade, mantinha a elegância profissional. Passava de mesa em mesa como uma borboleta com lente. Em determinado momento, cruzou o meu olhar. Discretamente levou 2 dedos ao bolso, sinal combinado. Cartão de memória B pronto, C na cinta. Troca no próximo pico de aplausos. Eu assenti com um pestanejar que mais parecia cisco no olho. Os códigos da noite eram aprendidos como respiração. Caminhei até a mesa de doces. O bolo estava majestoso, 3 andares de um branco quase sem pecado, flores de açúcar que desafiam a gravidade, perolinhas em pacote de paciência. Toquei a base de leve como quem cumprimenta um cúmplice. Ouvi de relance 2 convidadas comentando: "Será que vai ter aquela gracinha de enfiar a cara no bolo?" A outra respondeu: "Se fizer, eu morro de rir." Pensei, é assim que se normaliza uma violência. A gente ri antes de ver se o alvo concorda com a piada. Parei perto da mesa dos meus pais. Minha mãe segurava a mão do meu pai por baixo do tecido. Os 2 conversavam baixinho sobre nada e sobre tudo. Como o peixe estava no ponto, como a orquídea devia ser de tal floricultura, como a vizinha da mesa ao lado parecia mais jovem que a filha. Pequenas conversas que preservam a sanidade do mundo enquanto os grandes teatros ruem. Minha avó me chamou com a mão. Aproximei. Ela encostou o rosto no meu e sussurrou: "Seja doce quando puder. Seja firme quando precisar." Eu respondi: "Vai ter hora para os 2." Ela beijou minha bochecha com a bênção de quem conhece o campo de batalha pelo cheiro. O DJ, lá no alto do mezanino, me vigiava com a seriedade de um controlador de voo. Levantei discretamente a mão esquerda, como quem ajeita o cabelo. Ele assentiu. Camila enviou um ok pelo WhatsApp, que vibrou contra meu pulso através do relógio. Eu respirei fundo outra vez e percebi. Minha respiração tinha virado o metrônomo do salão. Lucas me alcançou pelo braço, deslizando os dedos até meu pulso. "Vamos circular, amor." Circulamos. Em cada mesa, alguém que precisava ser cumprimentado, alguém com quem era politicamente interessante ser visto. Ele fazia piada com apelidos, mencionava o time de futebol do sujeito, lembrava uma história engraçada na Rua X, reforçava laços de cara legal. Senti tédio. Pessoas que precisam ser amadas por todos costumam se amar de menos. Pessoas que precisam humilhar outras em público costumam ter medo do silêncio. Quando a banda emendou uma música que todo mundo conhecia, vi a pista inflar de gente. Era a deixa que eu e a fotógrafa combinamos para a troca do cartão. A explosão de aplausos encobriria a operação. E assim foi. Aplausos, gritos. "Vai, casal!" A fotógrafa passou por mim e pela mesa. Deslizou a mão dentro da máquina, com a destreza de quem já troca orgulho por humildade todo dia para sobreviver. E pronto. O cartão com os primeiros atos em segurança. Eu sabia onde aquele cartão iria dormir naquela noite. No fundo da bolsa dela, dentro de um estojo de batom velho. Ninguém rouba batom velho. De repente, alguém anunciou: "Em 10 minutos, o corte do bolo." O salão emitiu um "oh" infantil coletivo. Era chegada a hora em que todo mundo vai para perto da mesa, celulares preparados, crianças pulando, tia pedindo para os noivos fazer aquela pose. Eu bebi um gole d'água, deixei o gelo bater no dente e senti, o corpo me informou como informam os bons jornalistas, que meu sangue estava na temperatura exata do meu plano. Caminhei até o centro com Lucas, que, eufórico, sacudiu o noivo dentro de si como quem agita champanhe. "Tá pronta, princesa?"
Sorri de canto. Tô, sim, rei. Ele riu alto. Algumas pessoas repetiram rei, com o deboche carinhoso que se reserva a quem ocupa lugares improváveis. Rei Lucas! Gritou Vitor, e mais risos. Alguém puxou um beija, beija, que virou quase mantra. Eu encostei a cabeça no ombro dele, por um segundo, e ouvi o coração do homem que eu jurava amar. Tive pena outra vez, do que ele poderia ter sido se tivesse escolhido o difícil, respeito. Mas pena dura menos que chantilly no calor do salão. Afastei a cabeça, vês. A cerimonialista trouxe a faca de prata. O fotógrafo posicionou-se de frente. A banda deu um acorde que soou como atenção. Eu segurei a faca com a mão firme. Lucas colocou a mão sobre a minha, como manda a tradição. Viramos para a plateia. A luz mudou um tom, como fazem os mágicos antes do truque. E lá estavam. Sorrisos, olhos brilhando, expectativas penduradas no ar como bandeirolas. Eu poderia ter avisado, poderia ter dito não, poderia ter saído dali. Mas o que acontece com uma mulher quando ela é encurralada pela crueldade social de uma piada de mau gosto? A maioria ri, a maioria engole, a maioria chora no banheiro. Eu decidi que não seria a maioria, não naquela noite. Alisei o vestido com a mão livre, toquei a taça ao meu lado. Um toque, 2, 3. O DJ me ouviu. 1, 2, 3, gritou o fotógrafo, como se contasse não o corte do bolo, mas a queda de uma máscara. Lucas, no exato instante do terceiro clique imaginário, afundou os dedos no meu pulso e empurrou a minha mão, e com ela minha cabeça, na direção do bolo, com a euforia cruel de quem acha que o mundo existe para a sua comédia. O glacê me recebeu frio como a primeira mentira de um namoro. O peso do terceiro andar cedeu um pouco. As flores de açúcar esmagadas colaram no meu rosto, e por um segundo perdi a direção. Onde era céu, onde era mesa, onde eu terminava e o bolo começava. As gargalhadas vieram como um trovão sem chuva. Riram em coro. Pessoas que eu amo, pessoas que eu respeitava, pessoas que eu mal conhecia. Riram por hábito, por constrangimento, por medo de parecer sem humor. Riram porque o noivo riu. Riram porque é sempre mais fácil rir da dor que não está doendo em você. Ouvi uma tia dizer, "Ah, Lucas!", meio repreensão, meio indulgência. Ouvi uma criança gritar, "Que legal!", e o pai filmar. Eu demorei um segundo a mais do que a plateia esperava para levantar. Esse segundo foi meu. Foi o tempo de uma respiração inteira, de um pensamento se erguer, de uma vida inteira me mostrar cenas de humilhações públicas que eu vi e não intervi, cenas que eu vivi e calei. Tirei a mão da cobertura, tateando o ar como quem volta de um mergulho forçado. Enxuguei os olhos com o dorso da mão. Chantilly na pálpebra, cílios pesados, visão leitosa. O salão girou como um carrossel mal calibrado e foi parando, em câmera lenta, até cada rosto ganhar contorno. Lucas me ergueu pelos ombros com uma risada que tentava dizer ao público, "Eu controlo tudo o que acontece aqui." Amor foi só uma brincadeira." Sua voz, um tom acima do normal, denunciava o prazer apressado de quem precisa explicar o óbvio para si mesmo. "Olha só a cara dela", gritou Vitor ao fundo, e mais risos disputaram espaço com a música, que o DJ abaixou por instinto, como quem sente cheiro de queimado antes de ver fogo. Eu encarei Lucas. Primeiro, olho no olho, para ver se havia algum humano ali que pudesse ser convocado de volta do espetáculo. Vi apenas um menino feliz com a própria audácia. Li seus lábios, "Relaxa", e entendi que relaxa é a palavra preferida dos que apertam o pescoço alheio com luvas de piada. Minha mão direita, ainda suja, desceu até a taça ao meu lado. Segurei. Toquei 3 vezes com a unha em batidas secas. Tlim, tlim, tlim. O som viajou como instrução militar pelo salão. O DJ viu. O telão, até então exibindo um loop romântico com nossos nomes e uma linha desenhada à mão, apagou por um segundo. A luz do salão diminuiu um tom. As pessoas, na sua maioria, continuavam rindo, porque o riso trabalha com atraso quando precisa se transformar em silêncio. O telão acendeu. Fundo preto. Letra branca. Surgiu uma frase.
Querem ver uma brincadeira de verdade? O riso que ainda resistia morreu engasgado em algumas gargantas. Senti o ar mudar. Aquele momento em que a plateia não sabe se o show vai continuar como comédia ou se, sem aviso, virou drama. Lucas ainda tinha o sorriso nos lábios, mas seus olhos vacilaram. Aquele vacilo miúdo de quem percebe que algo não está no script. A primeira cena do vídeo foi um print de uma conversa entre ele e Vitor, com data e hora. A frase: "Vou enfiar a cara dela no bolo. Filma tudo, vai ser lindo." Risadinhas em emoji. A plateia reconheceu o absurdo de ver num casamento um telão exibir prints comprometedores. Uma senhora pôs a mão no peito. Um rapaz foi, sem pensar, baixando o celular. Lucas deu um passo na minha direção. Segurei o microfone que o DJ, providencial como santo, havia deixado à minha mão. Liguei, ouvi o chiado doce da potência. "Não se preocupem", eu disse, a voz limpa apesar do gelo doce secando na pele. Agora a festa realmente começou. Alguns convidados tentaram rir, mas riso sem causa é fogo que não pega. A segunda cena do vídeo entrou. O áudio. A voz de Lucas, inconfundível, bêbada de si, dizendo: "Vai ser épico, ela vai chorar, mas depois passa." A minha única fala ali foi o silêncio que fez as pessoas se olharem. O DJ aumentou o volume um tico, como quem garante que ninguém diga: "Não ouvi direito." Ouviram. Todos. "Helena, para com isso." Lucas sussurrou num tom baixo que buscava me privatizar outra vez. "Vamos conversar lá fora." "A conversa vai ser aqui", respondi, sem mover um músculo além do necessário para falar. "Diante de quem você escolheu para me transformar em piada." Ele tentou sorrir. "Você tá exagerando." "Não se chama exagero quando a gente chama pelo nome de quem bate", respondi. E só então percebi que minhas mãos, estranhamente, pararam de tremer. A terceira cena. Prints de conversas dele com uma mulher. Uma em especial, a quem ele chamava de Setsuna no contato. Eu não tinha colocado fotos íntimas nem qualquer conteúdo que reduzisse aquela mulher ao papel que muitas vezes a sociedade reserva às mulheres em histórias de traição. Coloquei apenas frases em que ele falava de mim. "A Helena é certinha, vai casar comigo e sossega." Outro print. "A graça dela é que ela é brava. Depois eu domo." A palavra domo ficou grande na tela, pois eu havia editado com um pequeno zoom que dava o peso que o machismo sempre quer disfarçar. O salão murmurou como mar antes de onda. Lucas veio para tirar o microfone da minha mão. Eu recuei um passo e levantei o braço, o gesto que a fotógrafa sabia que era a deixa para trocar de cartão, e o que o garçom sabia que era a deixa para impedir, com um jeitinho, que ele me tocasse. Kaique, veloz e discreto, tropeçou entre nós com uma bandeja, escorregou levemente e separou os corpos com a desculpa de um "e perdão, senhor." Quase molhei a gravata. Lucas desviou com uma mistura de raiva e polidez, aquela que a elite aprende em colégio caro. Voltei ao telão. "Brincadeira é quando os dois riem", eu disse, e minha voz inesperadamente serena soou pelo lugar inteiro. "Quando um ri e brincadeira é quando os dois riem. Quando um ri e o outro sangra, o nome disso é covardia." Minha voz ecoou pelo salão com a força de quem esperou tempo demais para falar. As pessoas estavam imóveis, algumas de boca aberta, outras tentando entender se era uma encenação. Mas não era teatro, era a vida, nua, ao vivo e sem roteiro. Lucas olhava para o telão, pálido. Tentava desligar o equipamento com gestos desesperados para o DJ, que fingia não entender. "Você ficou louca?" Ele sussurrou entre dentes. "Não, Lucas, eu só fiquei lúcida", respondi, com um sorriso que doía. As imagens continuavam passando. Prints, áudios, mensagens, e junto com elas o constrangimento materializando-se nas expressões dos convidados. A mãe dele abaixou a cabeça. A minha cruzou os braços e olhou fixamente para mim, não com reprovação, mas com orgulho silencioso. Uma mulher daquelas mais velhas e curiosas murmurou: "Meu Deus, é verdade, ele traiu ela." E esse sussurro correu como um vírus, de mesa em mesa, até que o salão inteiro respirava vergonha. Lucas tentou justificar-se.
Isso é montagem. Vocês sabem como é. Ela sempre foi dramática. O tom dele mudou de arrogância para súplica em segundos, mas ninguém o ouvia. Porque quando a verdade se mostra, as desculpas ficam pequenas. Eu desliguei o microfone devagar. Olhei para o bolo destruído, o símbolo do meu vexame, e depois para ele. Engraçado, falei calmamente. Você queria que esse momento fosse inesquecível. Parabéns. Vai ser. Entreguei o microfone ao DJ e caminhei em direção à porta. Cada passo meu parecia ecoar. Mas no fundo, o que ecoava não eram os saltos. Era o silêncio. Aquele silêncio pesado que só vem quando o riso morre sufocado pela consciência. Camila me alcançou, discretamente. Helena, você tá bem? Eu tô viva, respondi. E viver naquele momento já era mais do que suficiente. Atrás de mim, o salão explodiu em murmúrios, filmagens, indignações. Mas eu não olhei para trás, porque quem já viu a verdade nua não precisa rever a mentira vestida. A rua estava silenciosa quando saí. As luzes do casarão ainda refletiam no vidro do carro estacionado à frente. Camila colocou a mão no meu ombro. Quer que eu dirija? Não. Eu quero sentir a estrada. Entrei no carro e fiquei ali por alguns minutos, em silêncio. O cheiro do chantilly ainda grudava em mim, doce e enjoativo. Pensei em todas as vezes que engoli piadas, aceitei brincadeiras, cedi por amor, e como no fim, o amor não é moeda que se troca por dignidade. Camila quebrou o silêncio. Você sabe que amanhã isso vai estar em todos os grupos da cidade, né? Eu sei, respondi, olhando o reflexo do meu rosto no espelho retrovisor. Mas, pela primeira vez, vai ser a minha versão da história. Dirigimos até minha avó, Dona Nena. Quando cheguei, ela já estava na varanda, como se soubesse. Olhou para mim, olhou para o vestido sujo e abriu os braços. Você não precisa dizer nada, filha. Eu vi tudo. O vento conta, o vento mostra. Encostei a cabeça no colo dela. Ela passou a mão devagar no meu cabelo. Doeu, muito. E valeu, valeu. Dona Nena sorriu. Então foi certo. Dormimos pouco naquela noite. Eu, no quarto de infância, sentindo o cheiro das cortinas antigas e o som do mar distante. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sem medo do amanhã, porque o pior já tinha passado e eu tinha sobrevivido. 2 dias depois, a história já tinha viralizado. Alguém postou um trecho do vídeo no TikTok e em poucas horas havia milhares de comentários. Essa mulher é uma lenda. Ela teve mais coragem do que eu teria. Tomara que ele nunca mais ria de ninguém. Enquanto isso, Lucas tentava se justificar. Deu entrevista a um portal local, dizendo que foi apenas uma brincadeira mal interpretada. Mas a internet não perdoa a arrogância travestida de inocência. E as provas, as mensagens, os prints, estavam todos nas mãos da verdade. O escritório de advocacia onde ele trabalhava emitiu nota de afastamento. A amante que havia assistido ao vídeo de algum canto anônimo da festa desapareceu das redes. E o pai dele, aquele homem orgulhoso que não me olhou na cerimônia, apareceu na minha porta 2 dias depois. Veio me pedir desculpas. Disse com os olhos baixos. Ele aprendeu a rir comigo. E eu nunca ensinei a parar. Eu apenas assenti. Não porque perdoava, mas porque entendi. Alguns ciclos precisam terminar sem aplausos, apenas com silêncio e arrependimento. 1 semana depois, acordei cedo. O sol entrava pelas frestas da janela da casa da minha avó, e o cheiro de café invadia o quarto. Fui até o banheiro e olhei para o espelho, o rosto inchado de chorar, a pele ainda marcada por restos de maquiagem, mas havia algo novo ali, um brilho de volta. Peguei o celular. Tinha mais de 400 mensagens não lidas. Entre elas, uma chamou a atenção. Sou jornalista do Diário de Alagoas. Queremos contar sua história. Li, respirei fundo e escrevi. Não, já contei. E quem precisa ouvir, já ouviu. Sorri. Pela primeira vez em meses, o reflexo me devolveu exatamente quem eu era. Uma mulher que tinha rido, chorado, caído, mas que, no fim, tinha levantado de si mesma. 3 meses se passaram.
Voltei a trabalhar na redação. No primeiro dia, os colegas me receberam com abraços e aplausos. Helena, você virou símbolo. Tem mulher citando você em podcast, disse uma das estagiárias. Eu ri, meio sem graça. Símbolo não, só alguém que cansou de fingir que está tudo bem. Durante o almoço, encontrei Camila. Ela me mostrou o print de um portal com a manchete: ex-noivo acusado de humilhação pública some após escândalo. Olhei por um segundo e devolvi o celular. Alguns desaparecimentos são bênçãos disfarçadas. À noite, ao sair do trabalho, passei em frente a uma confeitaria. Na vitrine, um bolo branco, idêntico ao do meu casamento. Parecia zombar de mim, mas não consegui odiar. Entrei, pedi uma fatia e sentei. Comi devagar, saboreando o açúcar. Pela primeira vez, o doce não tinha gosto de amargura. Meses depois, voltei ao salão de eventos, desta vez para cobrir uma matéria sobre turismo. A cerimonialista me reconheceu, sem graça. Helena, não sabia que você vinha. Nem eu, respondi sorrindo. Andei até a varanda, onde o vento do mar ainda contava histórias. Fechei os olhos e ouvi o som das ondas, o mesmo do dia em que tudo aconteceu. Mas agora, o som não doía mais. Era liberdade. Pensei em Lucas, em tudo o que ele destruiu e no que sem querer me ensinou. Me ensinou que a pior prisão é a necessidade de ser aplaudido e que, às vezes, o silêncio de quem se liberta é o som mais alto do mundo. Olhei o horizonte e ri sozinha. Uma risada calma, sem rancor, sem plateia. A risada de quem venceu. A história já não era só minha. Tinha virado conversa de padaria, de salão de beleza, de banca de revista e de fila de banco. Eu atravessava a praça principal a caminho da redação quando ouvi trechos soltos de mim. A noiva do vídeo, a do pendrive, a que não engole piada. Um senhor de boné me parou sem cerimônia. Moça, minha neta te mandou um áudio ontem chorando. Disse que você salvou o aniversário dela. Não deixou os meninos fazerem gracinha com ela. O homem me ofereceu um sorriso gasto e uma sacola de laranjas. Recusei as laranjas, aceitei o sorriso. Na redação, a editora-chefe me esperava com 2 cafés. Tomei a liberdade de pautar você. Colocou um papel sobre a mesa. Série especial. Quando é brincadeira, vira violência. Limites, cultura e consequências. Senti meus ombros relaxarem como quem encontra a rota certa num labirinto. Eu topo. Ela ergueu as sobrancelhas. Tem certeza? Tenho. Só não quero matéria de ódio. Quero ouvir todo mundo. Quero propor conversa. Ela riu. Jornalismo, então. Passei o dia entrevistando psicólogas, cerimonialistas, chefes de cozinha, seguranças de evento, mulheres anônimas que colecionavam lembranças de risos que doem. Uma delas, Priscila, me contou do casamento em que o noivo cortou o vestido dela com tesoura de zoeira. Outra, Mônica, lembrou da festa de 15 anos em que a empurraram na piscina para viralizar. Em todas as vozes, a mesma pergunta sem palavras. Por que a graça de alguns custa tão caro para outros? À tarde, sentei na varanda da redação com Camila. O sol se espichava pela cidade, tornando os edifícios menores e a minha coragem maior. Você percebeu? Ela perguntou. O quê? O tom das pessoas mudou. Antes riam, agora pensam. Suspirei. Pelo menos por um tempo. E por um tempo já é muito. Ficamos caladas o suficiente para ouvir o vento. Depois Camila acrescentou. Vão te procurar para dar palestra. Revirei os olhos. Eu não quero virar profissão de trauma. Não é sobre trauma, é sobre ferramenta. À noite, no ônibus para a casa da minha avó, 2 adolescentes cochichavam olhando para mim. Pensei em colocar fones para me esconder, mas não quis. Uma delas criou coragem. Moça, posso falar uma coisa? Quando eu vi seu vídeo, eu decidi terminar com meu namorado. Ele me zoava demais na frente dos outros. Eu fingia que não ligava. Mas eu ligava. Eu só consegui dizer obrigada. Ela sorriu, meio tímida, e voltou a olhar pela janela. Não tirei vitória dali. Tirei responsabilidade. A cidade falava. E pela primeira vez parecia também escutar. 3 toques no celular, uma mensagem curta. Podemos conversar?
Era o número de Lucas. O impulso foi deletar. O segundo impulso foi responder com fogo. Escolhi o terceiro. Um encontro, local público. Só conversa. Nos achamos 2 dias depois numa cafeteria que dava para a praia. Cheguei antes para escolher mesa perto da janela e longe de curiosos. Ele entrou com o mesmo terno de sempre, mas sem a arrogância de costume. A camisa aberta um botão a mais, o olhar cansado de quem desaprendeu a dormir. Obrigado por vir. Vim por mim, não por você. Ele assentiu, aceitando a pancada sem defender o queixo. Ficamos alguns segundos examinando as xícaras, como se o café tivesse mais respostas que nós. Ele começou. Então não vou tentar justificar, só queria entender onde eu me perdi. Resisti a desde sempre. Disse apenas. A sua necessidade de aplauso sempre foi mais alta que o respeito. Não tem como ouvir o outro quando a plateia te ensurdece. Ele respirou fundo, encarando uma mancha imaginária no tampo de madeira. Meu pai parou. Meu pai me ensinou que homem segura a sala com piada, que homem não pode ser vaiado. E te ensinou que mulher é plateia. Ele não rebateu. Eu estraguei sua vida. Balancei a cabeça. Não, você estragou a própria imagem. A minha eu reconstruo com o tempo. Eu tenho com o quê? Ele mordeu os lábios. Perdi o emprego. Não vou comemorar. Não vim por pena. Ainda bem. Ele tirou do bolso um envelope. Quero te ressarcir. Afastei com a mão antes de ver o que havia. Não é dinheiro. Então é o quê? Um pedido de desculpas. Por escrito. Abri. Uma página única, letra firme, sem floreio, com uma frase que me desmontou um fio. Eu confundi plateia com pessoa. Fechei o envelope. Não sei o que você vai ser daqui para frente, Lucas, mas se algum dia der aula para alguém, um filho, um sobrinho, um estagiário, ensina a regra simples. Só é brincadeira se os dois riem. Ele assentiu, molhando os olhos. Pela primeira vez desde que o conheci, Lucas parecia alguém sem espelho. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Quando você tocou a taça, em que pensou? Olhei além dele, onde o mar encenava eternidades. Pensei na Helena do passado, aquela que engolia tudo para não parecer chata. Toquei por ela, e por todas que ainda não conseguem tocar. Ele baixou a cabeça como quem recebe bênção que não merece. Levantou-se, pagou a conta e foi embora sem olhar para trás. Eu fiquei mais alguns minutos, bebendo devagar, até o café acabar e o vento me lembrar de voltar a viver. Uma semana depois, recebi uma notificação. O advogado de Lucas protocolara uma ação cautelar para impedir uso indevido de imagem em palestras e conteúdos futuros. O movimento típico de quem quer conter incêndio com pano seco. Senti o frio subir até os ombros, mas não por medo, por tédio. Respirei, liguei para a editora. Preciso de uma tarde. Liguei para Marta, advogada de direitos digitais e minha conhecida de pautas antigas. Ela atendeu com o riso no lugar certo. Helena, eu estava te esperando. Manda tudo. Em poucas horas eu tinha uma prévia. A ação era frágil. Primeiro porque os materiais exibidos eram meus, coletados de forma lícita e em ambiente em que o próprio Lucas consentira com captação. Segundo, porque o vídeo não pretendia lucrar com a imagem dele, mas denunciar uma prática. Terceiro, porque eu já tinha removido rostos de terceiros e suprimido trechos íntimos. Marta, pragmática, completou. Se ele insistir, pedimos reconvenção por danos morais. Eu ri. Eu só quero que parem de rir do que não tem graça. No mesmo dia, uma carta chegou pelos correios. Letra caprichada, carimbo do interior. Abri. Era de uma mulher que não se identificou. Sou mãe. Noivaram minha filha e o rapaz queria brincar com ela no chá de panela. Depois do seu vídeo, conversei com a família dele. Ele pediu desculpas. Obrigada por me dar palavras para usar. Apoiei a testa no papel. Chorei em silêncio, aquele choro breve que tira espinhos invisíveis do peito. À noite, Marta me mandou mensagem. A outra parte retirou a ação. Negociação encerrada. Respondi com um áudio curto. Obrigada por lutar certo. Ela devolveu.
Obrigada por lutar bonito. Desliguei o celular e fui para a cozinha da minha avó, onde um bolo simples esfriava sobre a mesa. Hoje eu como sem fantasma, disse. Dona Nena sorriu. E sem plateia. As duas coisas não precisavam ser sempre a mesma. O e-mail chegou com assunto sóbrio. Seminário, cultura do riso e limites do corpo. No corpo, um convite. Abrir o evento com uma fala curta sobre acordar a sala sem acender a fogueira. Ri do título bonito. Minha primeira reação foi recusar, medo de virar personagem de mim mesma. Mas as mensagens das meninas no ônibus, a carta da mãe anônima, o senhor das laranjas, todos me empurravam para a mesma direção. Falar. Escrevi minha fala em 3 noites, à mão num caderno de capa azul. Rabisquei, risquei, voltei. Procurei palavras que não cortassem onde não precisava. Eu não vim dar sermão, anotei. Vim propor regra de bolso. Se a piada precisa do corpo do outro sem consentimento. Não é piada, é invasão. Busquei exemplos além do meu. Festas, estádios, escritórios, salas de aula. E acrescentei o que eu queria que ficasse como trilha. Rir com é diferente de rir de. E rir de sem acordo é só outra forma de empurrar cabeça no bolo. No dia do evento, o auditório me pareceu grande demais para a minha voz. Camila segurou minhas mãos antes de eu subir. Você não precisa salvar ninguém, só acender luz. Sorri. E apagar o holofote do ego. Ela gargalhou. Essa é boa. Usa no palco. Subi. O telão atrás de mim não mostrava prints nem áudios, só uma fotografia do mar. Comecei contando que eu odiava ser centro das coisas. Que eu preferia as beiradas onde dá para observar. Mas que às vezes a beirada desaba e a gente cai bem no meio, e precisa decidir o que fazer com a luz. Contei meu caso sem espetáculos. Não houve vaia nem aplauso fácil. Houve silêncio de sala que pensa. No final perguntei, quem aqui já riu por educação? Mãos levantadas, muitas. Quem já pediu desculpas pelo que doeu e você riu? Outras mãos, mais tímidas. Quem já foi o Lucas? Algumas com coragem rara. Não julguei. Apontei a saída. A gente não precisa cancelar pessoas, só precisa cancelar hábitos. Quando terminei, uma fila se formou. Gente querendo abraçar, gente querendo contar, gente querendo não esquecer. Eu ouvi, distribuí palavras como quem reparte pão quente e fui embora leve, como se cada história dividida tirasse gramas de um peso antigo que eu carregava sem nome. Numa manhã de domingo, acordei com a luz mansa entrando pela janela e o cheiro de bolo simples, de fubá, no forno. A casa estava silenciosa, só o rádio antigo sussurrando uma música velha. Caminhei de meias pela cozinha, abri o forno devagar e deixei o ar quente escapar, trazendo lembranças que não doem. Dona Nena mexia no jardim, de chapéu e mãos sujas de terra. Vai esfriar na janela, hein? Gritou. Sim, senhora, respondi rindo. Sentei à mesa com o caderno azul. Em vez de escrever sobre dor, escrevi sobre regresso, a pequenos gestos, a conversas honestas, a lugares onde o riso não é arma. Tomei café sem pressa. Folheei um livro sublinhado. Coloquei a cabeça no braço e fechei os olhos por 5 minutos só para ouvir a casa respirar. O celular vibrava no aparador. Deixei vibrar. Pela primeira vez em muito tempo, a urgência do mundo não me convocava. Mais tarde fui até a praia com Camila. Caminhamos na areia úmida, as ondas chegando mansas nos tornozelos. E agora? Ela perguntou. Agora eu vivo, trabalho, escrevo. Amo de novo quando der vontade. Paro quando não der. E bolo? Olhei para o mar, segurei a risada. Bolo eu como de garfo. Ela rachou de rir. E se alguém tentar empurrar? Eu empurro de volta, com palavras. Sentamos num quiosque simples, pedimos água de coco e rimos de coisas bestas. O vendedor que chamava todo mundo de chefia. Um cão que cavava buraco como se fosse encontrar um tesouro. O sol começou a cair, tingindo tudo de laranja preguiçoso. Por um instante, pensei em Lucas. Não com raiva, nem com saudade. Pensei como quem pensa numa estrada que escolheu não seguir. Agradeci em silêncio por ter freado, feito a volta e, principalmente,
por ter aprendido a diferenciar plateia de pessoa, nos outros e em mim. À noite, de volta à casa, cortei uma fatia do bolo da janela e levei para o quarto. Sentei no chão, encostada na parede, e dei a primeira garfada com uma solenidade boba. Era doce na medida, sem chantilly, sem foguetório, sem telão. Só o som distante da cidade, indo dormir. Peguei o celular e escrevi uma legenda curta para mim mesma, sem postar em lugar nenhum. Um dia calmo, enfim. E pela primeira vez desde que tudo começou, senti que o recomeço não precisava de plateia. Bastava caber no meu peito. Quando a poeira baixou e a cidade aprendeu meu nome, decidi registrar, para mim, como tudo tinha acontecido. Não por vaidade, mas por método. Se um dia eu duvidasse da minha própria coragem, teria um mapa para reler. Sentei à mesa da cozinha, caderno azul, café preto, e fui remontando o quebra-cabeça. Começou 3 semanas antes, no dia em que ouvi, no grupo de padrinhos, a palavra épico ligada ao meu rosto. Naquela noite, eu soube que não seria o não, seria o como. Peguei o celular e abri uma pasta nova, Plano S. Não escrevi vingança para não me sabotar, escrevi segurança. Porque o que eu queria mesmo era expulsar o medo do centro da sala. Primeiro, provas. Tudo que encontrei, prints, áudios, fotos do relógio com batom, conversas sobre domar, foi classificado por data, hora e contexto. Dei nome aos arquivos como uma bibliotecária obstinada. Depois, equipa. Falei com Camila, a repórter que carrega a ética nos bolsos. Contei tudo. Ela não perguntou, tem certeza? Só disse, vamos fazer direito. O direito dela incluía proteção de terceiros, desfocar rostos, cortar trechos íntimos, blindar o essencial com o mínimo de exposição. Em seguida, infraestrutura. Procurei o DJ. Expliquei meu gesto secreto. 3 toques na taça. Pedi um canal de entrada no sistema de som e vídeo e deixei o pendrive lacrado. Ele, que já tinha sido trocado em cima da hora por Lucas numa festa passada, olhou-me com empatia profissional. Eu só preciso de um sinal. Dei 2, o som na taça e o levantar da mão esquerda. A fotógrafa entrou como terceira peça. Nada de apagar nada, pedi. Mas precisamos de um cartão que saia daqui comigo. Ela sorriu, experiência nos olhos. Cartão C vai no estojo de batom. Fechamos ali a saída de segurança do meu próprio roteiro. Seu Nivaldo, chefe de cozinha, ganhou uma visita. Falei de alergias, de altura do bolo, de como eu temia tropeços. Ele respondeu com técnica, apontou os pontos de apoio, as formas de caminhar ao redor, e eu, no meio da aula de gastronomia, imaginei minhas rotas de fuga. Por fim, limites. Decidi o que não faria. Não exporia a amante com detalhes que a reduzissem. Não permitiria que virassem minha dor em linchamento. Não prolongaria o vídeo além do necessário. O objetivo era simples e quase monástico: restituir a realidade ao vivo. O resto, a cidade faria por conta própria. E fez. O que eu aprendi ali, entre cabos, pendrives e batimentos cardíacos, foi que plano bom não nasce de ódio, nasce de clareza. E clareza é o oposto do riso vazio. Fechei o caderno. Senti um orgulho sem fogos, o tipo que não pede foto. A verdade, afinal, tinha uma receita simples, 3 camadas, prova, consentimento, limite e nada de chantilly. Na semana seguinte ao seminário, uma professora me escreveu. Era coordenadora de uma escola pública numa periferia ventosa. Helena, as meninas querem falar com você. Não para tirar foto, para aprender. Fui numa tarde de terça-feira, carregando só meu caderno e uma garrafa d'água. O portão da escola rangia como quem pede licença. O pátio cheirava a tinta velha e sonho recente. No auditório pequeno, umas 40 alunas e alguns meninos espalhados nas cadeiras de plástico. Não abri com o meu caso. Abri com uma pergunta. Quem aqui ri quando quer e quem ri quando precisa? Metade levantou a mão no precisa. Uma menina de trança longa disse: eu rio quando os meninos mexem comigo na fila da merenda. É mais fácil que brigar. Outra tímida confessou: eu rio quando me chamam de dramática, porque se eu chorar, confirmo. Um garoto magro levantou a voz:
Eu rio junto com os meus amigos às vezes, mas depois eu fico mal. Não havia vilões na sala. Havia hábitos, heranças, repetições. Desenhei no quadro a palavra consentimento. Escrevi devagar, sílaba por sílaba, como quem ensina um feitiço. Só é engraçado quando todo mundo que participa escolheu participar. O resto é invasão com brilho. Contei o básico do meu caso sem telão, sem prints. Falei de limite como quem fala de cerca que protege jardim. Não como muro que expulsa gente. No fim, perguntei nomes. Uma a uma, elas disseram os seus. Maria Eduarda, Kathleen, Iris, Nádia, Paola. E cada nome parecia pedir: me leva em consideração quando for fazer piada. A diretora me levou para ver o mural da escola. No centro, um cartaz. Rir com, não rir de. Assinado por alunos do 8º ano. Respirei fundo. Engoli um choro bonito. A diretora, mulher de pele marcada pelo sol, disse baixinho: sabe por que funciona? Porque você não veio vingar. Você veio propor regra. Saí dali sabendo que a tal rede invisível de professoras, mães, amigas, colegas de trabalho, DJs éticos, garçons que tropeçam, fotógrafas que escondem cartões, era a única coisa realmente épica nessa história. Na volta, o ônibus chacoalhava a cidade como quem sacode poeira de tapete. Uma menina me reconheceu pelo nome e não pelo vídeo. Tchau, Helena, disse acenando. Meu nome, simples, sem adjetivo, foi o presente mais sofisticado do dia. Eu tinha jurado a mim mesma, sem romance por agora. Minha paz ainda era café recém-passado, não champanhe estourando. Mas a vida, caprichosa, gosta de testar promessas. Recebi um e-mail curto de um chefe de cozinha, abrindo um bistrô na orla. Quero fazer uma carta de sobremesas com história. Aceita me ajudar a escrever as descrições. Ri da ironia. Quem diria eu escrevendo sobre bolo sem trauma? Marquei de conversar. O bistrô era pequeno, com cadeiras de madeira clara e cheiro de forno ligado. O chefe, Miguel, tinha mãos largas, olhar de quem decora rostos. E uma calma que em culinária é ouro. Mostrou o menu, pediu opinião, ouviu sem se defender. Qualidade rara. Quando chegou a hora do doce, ele trouxe um prato branco com uma fatia de bolo de milho e um creme de queijo por cima. Sem chantilly, disse, cúmplice. Sem trauma também, respondi rindo. Conversamos sobre o texto das sobremesas como quem negocia a paz de um reino. Nada de adjetivo sobrando, ele pediu. Quero nomes simples, como são as coisas. Fui escrevendo. Bolo de milho. Quentinho. Lembra casa. Creme de queijo. Abraça sem enjoar. Goiabada. Faz o papel da surpresa, mas uma surpresa boa. Miguel leu e assentiu. É isso, sem teatro. Devíamos ter parado no trabalho. Não paramos. Saímos para caminhar na areia com as mãos nos bolsos, cada um do seu lado, como quem respeita distâncias diferidas. Faz tempo? Ele perguntou sem tocar no nome Lucas. Tempo o suficiente para eu ter esquecido a cadência dos passos a dois. A gente reaprende, ele disse, mas não estendeu a mão. Ponto para ele. Pensei. Talvez o primeiro erro certo depois de muito acerto triste seja dar uma chance ao acaso. Nos dias seguintes, fui ao bistrô trabalhar o texto e fomos nos reconhecendo nos detalhes. No modo como ele escuta garçons, na maneira como me oferece água sem empurrar vinho, no respeito pelo meu silêncio quando o assunto ameaça virar passado. Não havia épico. Havia tempero e constância. Quando me ofereceu uma carona ao fim de uma noite chuvosa, eu aceitei. No carro, não houve beijo. Houve música baixa e a liberdade de não precisar de final. Até amanhã, Helena. Até amanhã, Miguel. Fechei a porta e percebi. O coração, quando bem cuidado, é músculo que volta. Havia uma coisa que eu vinha adiando. O artigo. Não o da série jornalística. Esses eu já tinha escrito, apurado, editado. Faltava o texto que só eu poderia publicar, em primeira pessoa, com as palavras que eu evitei por meses por medo de parecer autoindulgente. Sentei no domingo, o rádio baixo, o cheiro do jardim entrando pela janela e comecei. Riram quando ele me jogou no bolo. Deixei a frase sozinha por 3 linhas, para ela respirar. Continuei.
Mas ninguém riu quando eu disse que só é brincadeira quando todo mundo topa. Fui escrevendo sem adrenalina, como quem explica uma receita para um vizinho. Os 3 toques na taça, o pendrive, os limites, a clareza. Contei de Dona Nena e do conselho. Devolve dor com verdade. De Camila e da coragem de ficar perto, do DJ e da ética silenciosa. Contei do escritório que afastou Lucas, do pai que aprendeu a pedir desculpas, das adolescentes que escolheram seus nomes. Contei sem transformar meu ex em caricatura, porque no fim, o que me interessava não era o monstro, era a cultura que o alimenta e que pode ser emagrecida com escolhas diárias. Quando terminei, reli em voz alta. O texto não apontava dedos. Apontava saídas. Enviei para a editora com um assunto simples. Se achar adequado, publica. Ela respondeu meia hora depois. Publico e assinamos embaixo. No dia seguinte, o artigo estava no ar. As reações vieram variadas, como deve ser. Teve quem disse exagero, teve quem disse tarde demais. Teve quem compartilhou com o comentário parei de rir disso hoje. Os comentários que guardei no bolso foram os que diziam aprendi uma regra. Mostrei para o meu filho. Vou conversar com meus alunos. À noite, Miguel mandou uma foto do bolo de milho com a legenda. Texto que abraça sem enjoar. Eu gargalhei sozinha. Respondi. Sobremesa honesta. Deitei sem saudade de holofotes. Me senti, enfim, fora do palco e curiosamente mais vista do que nunca. Voltei à praia num fim de tarde lento. O mar paciente repetia suas lições de sempre. O vai e vem como memória e esquecimento. A espuma que parece festa e é só água com ar. Sentei no mesmo banco de madeira em que me sentei no dia do sim. Agora, a palavra não era sim nem não. Era e. Porque eu aprendi que a vida raramente é uma escolha única. Ela é dor e alegria, trauma e leveza, riso e limite. Pensei no que passou. O vídeo, o telão, as caras, a cidade, as entrevistas, os abraços, as mãos que preferiram se levantar para pedir desculpas do que para apontar. Lembrei da menina do ônibus me chamando pelo nome. Lembrei do senhor das laranjas. Lembrei de mim com o rosto lambuzado de chantilly, respirando um segundo a mais para voltar à superfície. Aquela mulher coberta de açúcar e raiva me trouxe até aqui. Agradeci a ela, do fundo. Meu celular vibrou. Camila. Amanhã, escola de tempo integral, bora? Respondi, bora. Miguel. Teste de sobremesa nova, topa texto? Respondi, topo. Minha mãe. Domingo tem almoço. Sua avó pediu para você fazer aquele arroz que só você acerta. Respondi com coração. Vida ordinária. Que luxo. Levantei e caminhei pela areia. Quando uma onda maior molhou o vestido, não senti pressa. Deixei molhar. Lavei ali mesmo um resto de lembrança que ainda grudava na barra. E sem plateia, sem DJ, sem telão, ri. Não da dor dos outros, da minha leveza recém-recuperada. Ri do meu medo, que agora usa chinelos. Ri da Helena que achou que nunca mais ia conseguir comer bolo. Ri de como as coisas passam e ficam, as duas coisas ao mesmo tempo. No caminho de volta, passei na confeitaria da esquina. Comprei uma fatia pequena, coloquei numa caixinha e levei para casa. Na mesa da cozinha, abri devagar, como quem abre carta antiga. Dei a primeira garfada e antes de engolir sussurrei sozinha. Riram quando ele me jogou no bolo. Mas ninguém riu quando revelei meu plano secreto. Sorri com a boca cheia, de doce, de mundo, de paz. E entendi. A catarse não é o telão explodindo. É o peito cabendo de novo em si mesmo.